Lá no finalzinho do século XIX, o mapa do mundo foi praticamente rasgado e refeito. De repente, umas poucas nações da Europa se tornaram donas de continentes inteiros. A justificativa oficial para tudo isso, uma tal de missão civilizadora. Mas o que estava por trás dessa ideia de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. A pergunta que guia tudo é bem direta, né? Qual foi a história que contaram? Como é que um grupinho de países conseguiu não só convencer o mundo, mas convencer a si mesmo de que tinha o direito de dominar milhões e milhões de pessoas em outros continentes? Para a gente entender essa história, essa justificativa, primeiro a gente tem que olhar para o motor. O que alimentava essa fome gigantesca por mais e mais territórios? Olha, é muito importante entender que isso aqui não era aquele colonialismo antigo dos tempos das caravelas que buscava ouro e pimenta nas Américas. Não, no século XIX, o jogo era outro. A busca era por matéria-prima, tipo borracha e minérios, e por gente para comprar produtos industrializados. E para uma coisa tão grande assim, precisava de uma desculpa nova, uma justificativa muito mais sofisticada, a tal da missão civilizadora. Pensa assim, eram dois motores funcionando juntos, sabe? O primeiro era pura economia. A Revolução Industrial estava a todo vapor e precisava desesperadamente de matéria-prima barata para suas fábricas e de novos mercados para vender tudo o que produzia. O segundo motor era o das ideias, o ideológico. Era preciso criar um pensamento que fizesse a exploração parecer nobre, quase um dever sagrado. E foi aí que a ciência entrou, só que de um jeito totalmente distorcido. Criaram uma das ideias mais perigosas que já existiram, o darwinismo social. Basicamente, pegaram a teoria da evolução do Darwin e aplicaram de uma forma terrível às sociedades humanas. A lógica era brutal de tão simples: se na natureza sobrevivem os mais aptos, então entre os humanos também deve ser assim. Logo, algumas raças seriam naturalmente superiores e destinadas a dominar. E essa ideia tóxica não parou por aí, não. Ela foi o embrião da eugenia. A crença de que dava para melhorar a humanidade como se fosse uma criação de gado. O plano era incentivar a reprodução dos superiores e, ao mesmo tempo, desencorajar ou até impedir a dos inferiores. É, pesado. E esse poema do Kipling? Ele resume perfeitamente como essa ideologia foi vendida para o povão. A conquista não era mostrada como ganância, mas como um sacrifício, o fardo do homem branco. Uma obrigação de levar a luz da civilização para os povos atrasados. Era uma bela embalagem para uma coisa terrível. Bom, com a justificativa ideológica prontinha e bem amarrada, a questão passou a ser outra. Como botar esse plano em prática? Como é que o mundo foi literalmente fatiado e distribuído? A velocidade com que a África foi dominada é uma coisa que choca. Em 1880, o controle europeu era mínimo, ficava mais ali na costa. Pouco mais de 30 anos depois, em 1914, o continente inteiro, mais de 90%, já tinha dono europeu. Foi uma corrida desesperada para o território. O marco zero dessa partilha foi a Conferência de Berlim. E o detalhe mais bizarro é pensar em quem estava sentado na mesa. 14 nações ocidentais. E quem é que não estava lá? Nenhum, absolutamente nenhum líder africano. O destino de um continente inteiro foi decidido por homens em uma sala em Berlim, muitos dos quais nunca tinham botado o pé na África, desenhando fronteiras retas com régua e caneta num mapa. E olha só o resultado do bolo. A Grã-Bretanha e a França pegaram as maiores fatias, mais da metade do continente só para elas. Mas quase todo o país europeu quis o seu pedaço, redesenhando o mapa africano de uma forma que não tinha nada a ver com os povos que viviam lá. Já na Ásia, a tática variava, mas a brutalidade era a mesma. Em lugares como a China, o objetivo era abrir o mercado na marra, mesmo que para isso tivessem que travar guerras para forçar a venda de ópio. Em outros, como na Índia e na Indochina, a dominação foi completa, com a imposição de um governo colonial que mandava em tudo. Pois é, todo esse papo de progresso, civilização, escondia uma realidade terrível. Um preço altíssimo, que foi pago não pelos europeus, claro, mas pelos povos colonizados. Vamos dar uma olhada agora no custo real do império. 10 milhões. Isso não é só um número, sabe? É a estimativa de pessoas que morreram no Congo, que na época era propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. A busca alucinada por borracha e marfim transformou o lugar num campo de trabalhos forçados gigantesco, um dos episódios mais cruéis da história. 45 trilhões de dólares. É uma quantia que a gente nem consegue imaginar direito, mas é o que economistas calculam que o Império Britânico tirou da Índia em 200 anos. Isso não foi comércio, foi uma drenagem sistemática de riqueza
numa escala que a gente mal consegue compreender. E o custo humano vai muito além dos números. Aquelas fronteiras artificiais desenhadas lá em Berlim são a causa de guerras civis e conflitos étnicos até hoje. Economias inteiras foram viradas de cabeça para baixo só para fornecer matéria-prima barata, e qualquer um que ousasse resistir era esmagado com uma violência inacreditável. E o irônico é que essa corrida por colônias acabou envenenando a própria Europa. A briga por territórios na África e na Ásia fez crescer uma rivalidade, um nacionalismo agressivo entre as potências europeias que, no fim das contas, foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. O feitiço virou contra o feiticeiro. Tá, mas tudo isso é passado, né? Por que revirar essa história hoje? Porque as fundações do mundo em que a gente vive foram construídas nessa época. As estruturas, as desigualdades, as cicatrizes do império, elas não sumiram. Elas estão por aí, bem visíveis para quem quiser ver. Um dos legados mais óbvios é a desigualdade econômica global. A diferença brutal de riqueza entre os países que colonizaram e os que foram colonizados não é obra do acaso, não é coincidência. É o resultado direto de um sistema que foi desenhado exatamente para isso: tirar a riqueza de um lugar e concentrar em outro. A lição que fica disso tudo é muito forte. Essa história mostra como ideias, até mesmo as que se vestem de ciência, podem ser usadas para justificar as maiores atrocidades. Ela escancara as raízes históricas da desigualdade que a gente vê hoje. E mais importante, ela mostra que para a gente entender o racismo de hoje, a gente precisa entender como ele foi fabricado ontem. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Racismo não é uma coisa natural, não é um instinto humano. Ele foi inventado. Foi uma ferramenta criada com um propósito muito claro: justificar a exploração, o lucro e o poder, tornando a desumanização de povos inteiros algo aceitável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se essas divisões, essas hierarquias que a gente vê no mundo não são naturais, mas sim construções históricas, o que a gente precisa fazer hoje para conseguir desaprender tudo isso? A história nos mostra como o problema foi criado. Encontrar a solução? Bom, isso é com a gente.